polêmica no Flamengo. Thiago Alcântara quer vir, Pedrão? E tem novidades sobre Fabrício Bruno, notícia boa. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moral de sempre, toca aqui. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo e direto e reta ao ponto. Titulares do último jogo do Flamengo e Matias Vinha fizeram treino leve nessa quinta-feira, dia 30, no CT Lindrubu. De La Cruz também esteve normalmente nas atividades, ou seja, aquela pancada que ele tomou na perna direita não é problema, vai jogar a partida contra a equipe do Vasco. Léo Pereira iniciou trabalhos na academia e segue se recuperando da lesão na coxa esquerda. Ayrton Lucas também está entregue ao departamento médico, informação da jornalista Mônica Alves e também do jornalista Léo José, ambos do Coluna do Fla. O Ayrton Lucas está fora da partida contra o Vasco e o Léo Pereira, até segunda ordem, continua fora da partida contra o Vasco. O Flamengo que treina amanhã, na sexta-feira, e também treina ainda no sábado, né, para enfrentar aí a equipe do Vasco. Jogo importantíssimo, domingão às 4 horas da tarde, jogaço, hein? Vamos acompanhar. O Flamengo terá ainda quase 80 dias antes de entrar em campo pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo de ida está previsto para o dia 14 de agosto e o jogo da volta está previsto para o dia 21 de agosto. O adversário do Mengão será definido na próxima segunda-feira, dia 3, né? Diretamente de Luque, no Paraguai. Então é muito treino, é treino a dar com pau pro Tite botar esse time do Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Vamos avançando. Ayrton Lucas, segundo Guilherme Xavier, meu amigo, grande Guilherme Xavier, grande repórter, jornalista do Trivela, Ayrton Lucas desfalcará o Flamengo por pelo menos 15 dias. Ida de Matias Vinha à Copa América preocupa demais o técnico Tite. O Uruguai estará à disposição somente até o clássico contra o Vasco nesse domingo, dia 2. Depois ele ruma à seleção uruguaia, né, onde ele vai ter que servir lá a seleção do país dele, vai ter a Copa América, aquele fuzuê todo que vai prejudicar demais o Flamengo. Essa situação tem tirado o sono do técnico Tite do Flamengo. Flamengo e Fluminense retiram o recurso que pedia anulação da proposta do Vasco em conjunto com a W Torre por licitação do Maracanã. Com isso, o governo inicia a homologação da vitória da dupla pelo estádio. O governo do estado do Rio de Janeiro deve publicar essa situação no Diário Oficial, pelo menos na próxima semana. Até a próxima semana o governo do estado deve publicar essa situação, dando a vitória oficialmente a Flamengo e Fluminense, dos quais vão chefiar o Maracanã pelos próximos 20 anos, né? Mas isso não inibe de forma alguma a construção do estádio do Flamengo. Aliás, a gente vai entrar nessa situação, mas antes, ó, está aberta a venda de ingressos para Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco, mais jogo no Maracanã, para o próximo domingo às 4 horas da tarde. Às 10 horas da manhã foi aberta essa venda de ingressos lá no site do Vasco, que é tal de Eleven Tickets, né? Só tem que tomar cuidado pro site não cair quando você entrar lá. Corre lá que a torcida do Flamengo já pode adquirir o seu ingresso. O Vasco abriu a sua venda para segunda-feira, tá? Mas já tá vendendo agora para a torcida do Flamengo a partir dessa quinta-feira, às 10 horas da manhã. Informação do Lauro Jardim, do Jornal O Globo. Segundo o Jornal O Globo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem ajudado o Flamengo no projeto da construção do Estádio Rubro-Negro. Arthur participou de uma reunião com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o diretor de Relações Governamentais do Flamengo, Alexander Santos, o deputado Dr. Luizinho e Marcos Bodin, executivo responsável pelo projeto da construção do estádio. A reunião teve bastante importância, inclusive contando com a presença de Alexander Santos. O dirigente sofreu um infarto recentemente. Mesmo colocando estentes, marcou reunião com a presença dos políticos. Vale destacar ainda que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi responsável por indicar Carlos Vieira, que é atual presidente da Caixa Econômica Federal,
E a Caixa Econômica tá botando empecilho, quer cobrar 400 e tal, sendo que o valor do terreno custa 240, o Flamengo quer pagar 250, e aí a política, né, gente, entra nessa engrenagem toda. Eu sei que político pode fazer politicagem, o Eduardo Paes quer voto, né, esses caras tudo aí quer voto. Mas, gente, falar um negócio pra vocês aqui, sem a política, eu admito que esse estádio não vai sair. Pelo contrário, não vai sair. Porque tem alguns políticos na cidade do Rio de Janeiro, né, que não querem a construção do estádio do Flamengo porque sabem que terão dor de cabeça com o Maracanã. Aliás, o Flamengo tendo a licitação do Maracanã é mais um ponto para a construção do estádio, que aí eles, pelo menos, eles vão construir o estádio deles, mas agora eles têm que segurar o pepino do Maracanã pelo menos pelos próximos 20 anos. Já dá uma tranquilizada no governo do estádio. Então pode ser uma estratégia também dessa diretoria para conseguir a construção do estádio próprio. Porque eles sabem, construir estádio, se o Flamengo não jogar lá no estádio, no Maracanã, o Maracanã vira elefante branco. Ninguém vai querer jogar lá, a gente sabe dessa situação. Aliás, tem o Fluminense que não vai ter estádio, não pode mandar jogo na Laranjeira, mas o Fluminense não dá comida na boca no Maracanã. O Fluminense não alimenta o Maracanã. O Fluminense bota 20, 10 mil torcedores cada jogo aí, um jogo ou outro que eles fazem uma graça aí, né, bota aí 40, 50, mas a maioria dos jogos, eu tô falando mentira, não tô falando mentira. O próprio Vilela, que tem canal no YouTube, Grande Vilela, ele fala isso, que a torcida do Fluminense não vai no jogo. Então, o torcedor tricolor, ele não alimenta o Maracanã, quem alimenta o Maracanã é o torcedor do Flamengo. Em seu canal no YouTube, o arquiteto especialista em estádios, Fabrício Kika, trouxe detalhes de documentos do terreno do gasômetro desejado pelo Flamengo para a construção do seu estádio. Presta atenção aí. Fabrício apresentou o Master Plan do Porto Maravilha feito por uma empresa contratada pela Caixa. O plano completo prevê a construção de prédios residenciais, torres comerciais e um shopping center, uma faculdade e um centro hospitalar na região do Porto Maravilha. O terreno desejado pelo Flamengo seria ocupado pelos planos da Caixa, pelo shopping, pelos prédios residenciais e também pelas torres comerciais. Esse Master Plan seria a justificativa da Caixa para pedir um valor alto pela venda do terreno desejado pelo Flamengo. O clube aceita pagar até 250 milhões pelo terreno. A Caixa, por sua vez, espera receber cerca de 400. Agora veja. Fabrício destacou ainda que para a Caixa vender o terreno pelo valor desejado do Flamengo, teria que justificar a Comissão de Valores Imobiliários o motivo de vender o local por um valor abaixo do que foi determinado nos estudos realizados pela empresa contratada pelo banco para fazer o Master Plan. Pois é, mas tem uma outra empresa, informação do canal Mundo na Bola, tem uma outra empresa, que, segundo ela, o terreno vale 240. A Caixa, ela está se baseando no potencial construtivo. Mas o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que quer voto, eu sei disso, ele já falou que, olha, a gente vai transferir esse potencial construtivo da Caixa. E outra, a Caixa teve uma dívida de 4 bilhões perdoado pela prefeitura. Então, por isso que a prefeitura botou a Caixa e acabou na parede. Ou você vende, ou a gente vai desapropriar, e aí o Flamengo pagaria um valor de 172 milhões, que é o valor venal. É o tal do valor venal, né? Tem até meu amigo Leonardo, corretor, ele fala disso. O valor venal é 170 e pouco, e aí? Né? Melhor vender por 250. Vamos avançando, gente. O Lucas Paquetá, gente, apareceu na Flá TV, ele foi ao Maracanã, né? Ele acompanhou a partida do Flamengo, ele tá vivendo um drama aí na vida dele, tá sendo acusado aí, negócio de, né, vocês estão sabendo por aí. Eu não tô aqui pra acusar ninguém, até porque eu quero saber da prova, tem que ter prova, né? Quando tiver transitado, julgado, aí eu me manifesto. Por enquanto não tem prova, então sempre tem a questão da presunção de inocência. Lucas Paquetá deu entrevista na Flá TV falando sobre cantar todas as músicas da torcida do Flamengo no Maracanã. E o Paquetá se manifestou e disse o seguinte: todos sabem da minha torcida desde pequeno. Gosto muito de torcer.
E hoje, como torcedor, eu apoio o time como os outros torcedores na arquibancada. Ele tava na arquibancada, Renier tava na arquibancada, Vinição tava na arquibancada, Vinição tá defendendo a equipe do Sheffield United, né? Lucas Paquetá, a equipe do West Ham, né? O clube no qual o Fabrício Bruno iria. Tem detalhes aí da situação do Fabrício Bruno, a gente vai trazer. O Renier tava no Frosinone, mas já voltou do empréstimo ao Real Madrid. O Flamengo tá até tentando aí uma negociação. Um abraço pro seu Mauro aí, que é pai do Renier, seu Mauro Brasília, grande seu Mauro. E aí tem a situação aí também do Lucas Paquetá desejando. Eu acho que um dia o Paquetá vai acabar voltando pro Flamengo e espero sinceramente que ele seja inocente. Espero, não tô decretando que ele é inocente, mas espero, tô torcendo muito para isso acontecer. Na última terça-feira, o Flamengo venceu o Milionários e encerrou a maratona do mês de maio de forma positiva. Foram 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 12 gols marcados, 2 sofridos, e o artilheiro foi o Pedro, foi o artilheiro do mês de maio do Flamengo com 6 gols marcados. O Pedro está arrebentando nesse ano no Flamengo. Eu torço para que ele arrebente mais ainda. Spindel na Suíça. O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, retornou à Suíça para concluir esse tal desse curso, né, que ele tá fazendo aí, né, pessoal, tal de FIFA Diploma em Club Management, né, o dirigente vai voltar à cidade do Rio de Janeiro no próximo sábado, dia 1º, né, até porque no dia 2 tem jogo contra o Vasco, e o diretor executivo de futebol do Flamengo quer estar presente no Maracanã para esse confronto contra a equipe do Vasco, que precisa estar presente, né? Até porque é diretor executivo, se tiver algum erro de arbitragem, ele que vai botar a cara para reclamar. Aliás, o STJD, né, já tá querendo aí suspender o cara aí por 180 dias, uma situação assim, sendo que tem gente que falou coisa pior. Não tô aqui para passar pano não, mas tem gente que falou coisa pior. Presidente do Atlético Goianiense falou que o Flamengo foi lá roubar. Presidente do Amazonas falou que o vice, né? Falou que o Flamengo foi lá roubar. E eu não vi até agora nenhuma denúncia contra esses personagens. Parece não, é do Flamengo. Tem relevância, tem mídia. Vamos fazer alguma coisa que a gente vai aparecer. Pra mim é assim que pensa o STJD. Pedrão, vão te processar, meu amigo. Cadê a liberdade de expressão? Eu acho que é assim que eles pensam, tá? Sendo bem sincero pra vocês aqui. Informação do Jorge Nicola, o Flamengo apresentou um projeto bastante importante para Thiago Alcântara, visando toda a sua recuperação física e transformação em ídolo do Flamengo. Falando em transformação física, gente, antes de eu ler a matéria completa aqui, o Renato Augusto, ele vira ídolo do Corinthians por causa do Tite. Por causa do Tite, por quê? Por causa do Fábio Mascheredian. O Fábio Mascheredian, junto com o então médico do Corinthians, Joaquim Grava, conseguiram reabilitar o Renato Augusto para que ele arrebentasse no ano de 2015 e o Corinthians fosse campeão brasileiro daquele ano, tá? Ali ele conseguiu. Então, se eles conseguiram reabilitar o Renato Augusto, que tem lesão atrás de lesão, agora tá no Fluminense tendo lesão pra caramba, já é um atleta propenso a lesões, tinha um problema gravíssimo no joelho, por que não recuperar o Thiago Alcântara? E o Thiago Alcântara joga muito mais que o Renato Augusto. Thiago Alcântara é craque da bola, craque da pelota. Aí tá aqui. O fato do jogador ser torcedor do Flamengo permite os dirigentes rubro-negros ter esperança por um acordo. Cara, eu super aprovo. Sei que tem muita gente que é Pedrão, é bichado, vai vir pra ficar ganhando dinheiro do Flamengo, não vai jogar. Eu acredito na comissão técnica, não tô falando do Tite. O Fábio Mascheredian é um baita de um profissional, tem médicos capacitados, dá pra recuperar. Dá pra ir, é velho, pois é. Fluminense tem velho também, foi campeão da Libertadores. Tá aí o Marcelo fez um golaço aí ontem contra o Alianza Lima. Por mim, dá pra investir, pelo menos na minha avaliação. Thiago Alcântara, e aí, tem uma informação aqui, ó, o pai do Thiago Alcântara e do Rafinha Alcântara, em 2016, ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com e falou, o Mazinho, né, e falou o seguinte: Thiago Alcântara e Rafinha Alcântara têm o desejo de encerrar a carreira no Brasil e pelo Flamengo. Então eles querem ter esse desejo de virar ídolo de uma nação,
né? O Palmeiras já tá aí tentando a contratação do Rafinha, mas pra mim o Thiago joga mais que o Rafinha. Pra mim seria mais interessante a contratação do Thiago, né? E o Flamengo precisa de meio-campistas. E não é só pra Copa América que não vai dar tempo, porque a janela vai abrir, né, depois da Copa América. Pra final da Copa América. Mas a questão maior... Aliás, o Thiago já poderia vir, porque seria caso de encerramento de contrato. Então nem precisaria abrir a janela. No dia 30 de junho, no dia 1º de julho, o Thiago já poderia vir para o Flamengo. Então seria mais interessante ainda, que ajudaria na questão da Copa América, né? E, cara, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem um monte de troço aí, gente. Tem um monte de competição. Vai ter jogo em data FIFA, porque paralisaram o campeonato. Não precisava ter paralisado. Tá aí o Grêmio meteu 4-0. Ah, o Grêmio vai voltar mal. Meteu 4-0. Né? Fabrício Bruno recusa a proposta do West Ham e diz: diga ao povo rubro-negro que fico. Zagueiro reavaliou o valor do salário e decidiu permanecer no Rio. Informação da Letícia Marques juntamente com Thales Soares do GE. Globo, quinta-feira virou o dia do fico no Flamengo. Entre os clubes, entre Flamengo e West Ham, estava absolutamente tudo certo. Mas o jogador considerou baixa a proposta salarial e definiu que fica no Flamengo. O atleta tem contrato com o Flamengo até o final de 2028. Nos últimos dias, Fabrício tentou renegociar a oferta salarial, mas ouviu que o West Ham já tinha esticado a corda até o seu limite. O clube inglês chegou a oferecer uma bonificação. Foi então que o zagueiro fez as contas. Como o custo de vida em Londres é maior que no Rio, optou por adiar o sonho de jogar na Europa e recusou a proposta, mesmo com bônus oferecido, meus amigos e minhas amigas. Então, já vai ser titular contra o Vasco. E aí, você vê também como o Flamengo hoje é muito interessante para qualquer jogador. Não é só o salário. É ser um líder de um time. É um dos líderes do Flamengo, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno é um cara de um caráter ímpar. É um cara que sempre mesmo... nunca teve sacanagem com ele de jogar quero derrubar. Não teve. Nunca jogou para derrubar treinador. Né? A gente sabe que tem gente nesse elenco do Flamengo que já fez isso. Uns até já foram embora. Mas, gente, pra mim é notícia boa. Pedrão, mas é pingar 80 mingau no Flamengo. Meu amigo, o Flamengo é banco agora. Virou Caixa Econômica, virou Itaú, Flamengo não é banco, o Flamengo tem que ter jogador bom. A única coisa que eu contesto no Fabrício é a saída de bola dele. Eu achei ótimo que ele permaneceu no Flamengo. É bom zagueiro, é bom jogador, é profissional, é exemplo. Pelo menos eu penso dessa forma. E aí, rapaz, por conta dessa situação da saída do Fabrício Bruno, aconteceu uma nova polêmica com Gabigol no Flamengo e um novo desgaste. Segundo o jornalista Vene Casagrande, pessoas dentro do Flamengo não gostaram nem um pouco da atitude de Gabigol de revelar que o zagueiro Fabrício Bruno ficaria no Flamengo lá na zona mista. O entendimento é que se tratava de um assunto envolvendo o futuro de outro jogador e não do Gabigol. Dizem até por aí que o Gabigol fez isso para chamar atenção, porque a torcida não vaiou ele não entrou no jogo, ninguém na zona mista pediu para ele parar para falar e ele foi e soltou essa. E o que parecia ser um tom de brincadeira, na realidade não era brincadeira, era sério, né? Ele tava falando sério, né? Deve ter vazado alguma coisa lá no grupo do Zap, alguém comentou alguma coisa e ele foi lá e não quis saber e falou. E o pessoal lá dentro, os dirigentes, parece que não gostou. Mas também esses dirigentes aí não gostam de nada, hein? Não é defendendo o Gabigol, mas uma picuinha. Ah, não, porque ele se candidatou pra vereador. Ah, não, porque o Gabigol vai pra... É, meu irmão. Pô, é uma chatice braba aí, hein? Vou contar um negócio pra vocês, hein? Você que tá aí daquela moral de sempre, deixa aquela moral, se inscreva no canal, se não se da notificação, deixa o teu like, tua inscrição é importante, se inscreve aí, pô. Tamo juntão, saudações rubro-negras.